Então, pessoal, agora a gente vai fazer o exercício 3. O 3 envolve basicamente o que está dizendo aqui, dedução natural, para resolver as deduções abaixo. Então a gente vai fazer um exercício semelhante ao anterior, só que agora a gente já não tem os passos preenchidos. A gente vai ter que fazer esses passos funcionarem. Então aqui ele vai dar as fórmulas, conjunto de fórmulas e a fórmula deduzida e apontar os passos, regras, né? Que nós vamos ter que utilizar, aplicar para chegar até a fórmula deduzida. Então a letra A é uma letra bastante simples, né? Tem um conjunto com duas fórmulas, P implica Q e temos P, e a dedução é Q. Para facilitar, é esse aqui. Então nós temos uma fórmula P implica Q, e nós temos P que tira Q, né? É o melhor, que é deduzido desse conjunto aqui de fórmulas. Que regra nós vamos utilizar? Primeiro, na verdade, a gente vai isolar as premissas, tá? Primeira premissa, P implica Q. Premissa. Segunda premissa é o P, sozinho. Ok. E agora, o que nós podemos obter? Bom, a gente quer chegar no Q, né? Será que a gente consegue chegar no Q? Não, é fácil, porque a gente já tem um Q aqui, numa das premissas, e a gente tem o antecedente dessa fórmula P implica Q. Então, basta a gente aplicar modus ponens, né, que nós vimos anteriormente. Tá aqui a regra modus ponens. Então nós vamos simplesmente obter o Q aplicando 1 e 2 por modus ponens. Pronto, fechou. Foi o exercício número 1. Exercício número 2 tem duas fórmulas também no conjunto de premissas e a fórmula a ser deduzida, que é a fórmula Q. Vamos primeiro isolar as premissas, tá? Não P, que implica não Q, é uma premissa. E 2, não P, é a minha segunda premissa, para a gente chegar no Q. A gente tem Q aqui nas nossas premissas, temos um Q que está sendo duplamente negado. Então, a dupla negação não é um problema, porque eu tenho uma regra que vai me permitir tirar essa dupla negação e ficar só com o Q. Para mim, a questão é tirar esse não P daqui. Ou seja, eu tenho que tirar esse não Q, não Q, mas eu preciso achar um antecedente, que é o não P. Mas eu tenho um não P. Bom, o que eu posso fazer é pegar e aplicar nessa linha 2 a regra da dupla negação para tirar uma dupla negação e obter um não P, né? Esse não P eu vou usar como antecedente aqui, nessa condicional, né? Ele vai ser o meu alfa, né? Alfa implica beta. Então, eu vou obter o quê? Usando 3 com a 1, eu vou obter um não Q, né? Por modus ponens, entre a linha 3 e a linha 1. Mas agora, o que eu quero obter é o Q, não Q. Então, vou aplicar novamente a regra da dupla negação. Agora, vou aplicar na linha 4 a dupla negação e vou obter só o Q. Fechou. Foi a letra B. Agora a gente tem a letra C. Tá aqui. A letra C tem... A letra C... Cadê ela? Ixi. Tá aqui. Letra C, né? Tem essas duas fórmulas, A ou B e não B. Eu vou tirar A ou C. Primeira coisa, vou isolar as premissas, né? A ou B é uma das premissas. Identifica elas como premissas. Não B é minha outra premissa. E quero chegar em A ou C. Como é que eu vou chegar lá? Bom, sendo uma disjunção, eu não posso simplesmente separar, tá? Mas eu tenho não B, que é a negação desse B aqui, né? E a gente tem uma fórmula, desculpa, uma regra, chamada silogismo disjuntivo, né? Que diz que se eu tenho a negação de um dos disjuntos, né?
eu posso tirar o outro. E é o que acontece aqui. Eu tenho uma disjunção A ou B e eu tenho esse não B, que é a negação de um dos disjuntos, e vai me sobrar o A. Então, por meio dessa regra, eu posso isolar o A, regra chamada silogismo disjuntivo, entre 1 e 2. Agora eu tenho o A. E como é que eu chego em A ou C? Bom, eu consigo fazer isso por uma outra regra, que nós vimos também, que é a regra da expansão, né? Se eu tenho uma fórmula alfa, eu posso tirar alfa ou beta. Então eu já tenho A. Então eu posso fazer o A com disjunção com qualquer outra fórmula. Me interessa nesse caso o C. Então apliquei expansão na linha 3. Pronto, fechou. Agora vamos fazer a letra D. D parece mais complicado, mas não é, tá? Parece complicado porque eu só tenho um C. Minha única premissa é C. Vamos colocar já ela em evidência aqui, C. E como é que eu chego nisso tudo aqui a partir de um C? Bom, simples. Eu posso fazer expansão. Veja que eu tenho duas disjunções aqui, né? C ou D e C ou N. Então eu vou fazer uma de cada vez. Pela expansão, que já acabou de ser utilizada no exercício anterior, posso fazer C ou D. Então expansão da linha 1. E 3, posso fazer C ou N, né? Que é a expansão também da linha 1. Então, agora eu tenho duas fórmulas, C ou D e C ou N. Com qualquer duas fórmulas, alfa ou beta, eu posso tirar, se eu quiser, alfa e beta, né? Então, como se isso aqui fosse meu alfa, isso aqui é meu beta, eu posso fazer a conjunção deles, né? Então, eu posso pegar C ou D, coloco parênteses, faço a conjunção com C ou N. Então, apliquei conjunção entre na 2 e na 3. Fechou também. Bom, agora a gente vai passar para a letra E e seguintes, né? Então, a letra E vai te dar essas fórmulas aqui, né? As duas premissas. Primeiro as premissas. Essas premissas A implica B, é uma premissa. E 2, não B e C é minha segunda premissa. Como é que eu chego em não A? Né? Esse que é o objetivo aqui. Eu tenho A em algum lugar? Tenho. Tá aqui. Mas ele é um antecedente ainda, né? De uma condicional. Tem alguma regra que me permita tirar um não A desse A? Tem. Só que ela se chama modus tollens, nós já vimos ela, né? É uma abreviação. Ela tá aqui, ó, por sinal. Se eu tenho um alfa que implica um beta e tenho a negação do beta, posso tirar a negação do alfa. Então, se eu achar um não B, eu consigo tirar um não A. Olha, eu tenho um não B, tá nessa fórmula 2, só que eu preciso isolar ele. Então, eu vou isolar esse não B por separação da conjunção, separação sobre a linha 2, né? Se eu tenho uma conjunção, eu posso separar qualquer fórmula. Vou separar o não B, que é o que me interessa. Agora eu tenho, então, a negação do consequente. E daí, então, eu vou poder tirar a negação do antecedente. Então, vou aplicar modus tollens entre as linhas 1 e 3. E vou obter, então, o não A. Fechou. Era só isso mesmo, né? Eu tinha que chegar no não A. A gente chegou no não A rapidinho. Agora a linha F, exercício F, né? Eu tenho que chegar no quê? Não A e C. Primeiro eu vou isolar as premissas. Eu tenho uma premissa, primeira, que é só A. Segunda premissa é não B e C. E agora? Como é que eu chego em não dupla negação de A e C? Conjunção com C. Ora, eu tenho A. E aqui eu preciso de uma conjunção ainda. Bom, eu consigo fazer não A por introdução da dupla negação, né? Eu posso tanto tirar quanto colocar
a dupla negação. Então, dupla negação em 1 vai me dar não, não há. Veja que eu já tenho um dos dois lados dessa conjunção. Ou seja, se eu conseguir obter o C sozinho, eu consigo fazer a conjunção dele com a fórmula não, não há, que eu já obtive. Onde que eu tenho um C? Eu tenho aqui, ó, nessa premissa. Mas como é que eu vou obter esse C sozinho? Bom, em primeiro lugar, eu vou tirar essa dupla negação que está nessa fórmula, né? Passar só para B e C. Agora por eliminação da dupla negação na linha 2. Obtive B e C. É uma conjunção, posso fazer aplicar separação. Nesse caso me interessa o C nessa separação. Então, apliquei separação na linha 4. E na linha 6, então, eu vou fazer a conjunção do não, não há, que eu já tenho, com o que eu acabei de obter, que é o C, né? Apliquei conjunção entre as linhas 3 e 5. Obtive a fórmula que eu estava buscando. Fechou. Agora a gente tem quantas? Uma, duas, três premissas, né? Vamos isolar primeiro as premissas. A e B é uma premissa. Deixa eu dar um espacinho aqui. Segunda premissa, A implica não B e C. É a minha segunda premissa. E 3, D implica C, minha terceira premissa. E o objetivo é obter esse não D aqui, sozinho, né? É a nossa dedução. Então, como é que a gente vai obter um não D? Olha, eu vou dar a dica já. No exercício anterior, lá em cima, a gente usou o tal do modus tollens, né? Que o modus tollens me permite. Se eu tenho um alfa que implica um beta, e de repente eu tenho a negação do beta, eu posso tirar a negação do alfa, né? Então veja que aqui nesse exercício, eu quero um não D. Nas premissas não tem nenhum não D, mas tem um D aqui. E ele está numa condicional, ó. Alfa implica beta, né? O D implica C. Então se eu achar a negação beta, né? Ou seja, o não C, eu consigo tirar um não D, que é o que eu quero. Então eu tenho que achar esse não C em algum canto aqui. Tá? Eu não tenho nenhum não C, mas a gente vai conseguir a partir desse aqui, tá? Então, vamos obter esse não C. Então, eu preciso transformar esse não D, transformar esse não D, esse D em não D, né? Então eu tenho que obter um não C aqui. Então eu tenho que transformar esse C em um não C. Tá bom? Vamos por partes, né? Em primeiro lugar, preciso liberar esse veja, tudo a gente pode ver em termos de alfa e beta. Ó. Alfa, conjunção beta. Alfa que implica esse beta aqui, né? Aqui dentro a gente pode ver isso aqui como um alfa, esse como um beta, né? Só basta olhar para o operador que está entre cada um desses alfa e betas, muitos que nós temos aqui. Então, vamos lá. Linha 4, o que a gente vai fazer? Vamos pegar e liberar essa fórmula aqui, depois da implicação. Então a gente precisa do seu antecedente. Eu tenho o A, que é o antecedente, numa conjunção, então eu posso separar. Então vou obter esse A, aplicando separação na linha 1, né, para separar e tirar o A sozinho, que é o antecedente da linha 2. Então quer dizer que eu vou poder tirar essa fórmula, não B, e negação de B e conjunção C, por modus ponens, entre as linhas 4 e 2, ou 2 e 4, né? E agora, cadê meu não C? Eu quero esse, né? Quero o meu não C. Vou lá nas minhas regras indiretas. Veja o que nós temos aqui. Nós temos o quê? Negação de B, conjunção C. Né? O alfa e o beta. Então a gente tem uma negação de alfa e beta. Né? Alfa, conjunção beta.
Veja que a gente tem aqui, ó, negação de alfa conjunção beta, que eu posso, por De Morgan, transformar em não alfa ou não beta. E é o que eu vou fazer. Essa regra me permite passar dessa fórmula, não B, negação de B conjunção C, para não B ou não C. De Morgan, DM, na linha 5. Tá, e agora? Eu quero não C sozinho. Então eu preciso tirar esse não C dessa fórmula. É uma disjunção. Para eu tirar ele dali, eu vou recorrer ao silogismo disjuntivo. Né? Que se eu tiver a negação de um dos dois lados de uma disjunção, eu posso tirar o outro lado da disjunção. Então veja bem aqui, eu tenho essa disjunção, eu quero tirar o não C, então eu preciso obter a negação desse não B, ou seja, não B. Lá na linha 1 eu tenho uma conjunção, então agora eu vou aplicar a separação de novo e obter o B, por separação na linha 1. E vou introduzir dupla negação nessa linha 7. Agora eu tenho a negação do não B aqui em cima, ó, veja. Não B é a negação de não B. Então, e vai descer esse não C aqui para a linha 9. Obtive o meu não C. Por que eu queria o não C? Se lembrem? Eu quero o meu não C para fazer a negação desse consequente e obter a negação do antecedente, né, nesse caso D, que vai se transformar em não D, por modos tollens. Deixa eu continuar aqui do ladinho. Então, na linha 10, eu já vou conseguir obter diretamente o meu não D. Tá? Por quê? Porque eu vou pegar o não C e vou aplicar na linha 3. Vou aplicar na linha 3, negação de C, né? Para obter a negação de D. Por, novamente, modos tollens. Se eu tenho a negação do consequente, vou obter a negação do antecedente. É o que acontece aqui. Eu tenho não C, que é a negação do consequente. Então, vou obter a negação do antecedente na linha 10. E obtive por modos tollens entre as linhas 9 e a linha 3. Fechou. Letra H, né? Essa é bem mais longa, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Bom, tem toda essa fórmula. Deduzindo, né? D implica não F, conjunção com não F. Não é uma forma, não é um exercício difícil, é só mais... Só quer dar a impressão que seja muito mais difícil pela extensão, mas não. Então, o que nós temos aqui? Na verdade, em lógica, quanto mais informação você tem nas premissas, mais fácil fica para você deduzir, tirar a conclusão, né? Então, aqui, o que nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4 premissas. Né? Então, vão ser 4 premissas. Isola elas primeiro. Não B, conjunção C. Premissa. Opa, que implica não A. Essa é a premissa. A ou não D, conjunção com não E. Segunda premissa. Terceira premissa, D e não F. E a quarta premissa, não B e C. Essas são as 4 premissas. E o que a gente quer obter é D implica não F e não F. Então o que acontece? Esse exercício é bom porque a gente tem que olhar para essa fórmula aqui, recomendo a gente olhar, porque a gente tem uma conjunção, né? E o que acontece com a conjunção?
né, a gente tem uma regra chamada conjunção, que diz, se eu tiver um alfa e eu tiver um beta, eu posso fazer a conjunção entre eles. E aqui a gente tem uma conjunção, é o operador principal. Então vamos dizer que esse aqui seja o nosso alfa e esse aqui seja o nosso beta. E a gente só vai precisar conseguir eles separadamente e fazer a conjunção deles. Perceba uma coisa interessante, que o nosso alfa aqui, D implica não F, já foi dado. Porque ele é uma das premissas desse exercício, né? Então veja que eu não vou ter que me esforçar para obter esse alfa. Então, se eu já tenho o meu alfa, vou até deixar aqui, né, anotadinho, eu só vou ter que conseguir o beta. Daí depois faço a conjunção desse beta com a linha 3. Então vamos lá, vamos buscar esse beta, que é o não F. Onde que eu tenho um não F aqui? Eu tenho um não F justamente aqui também, né? Mas ele, para obter ele separado, eu vou ter que obter um D, por modus ponens, isolar esse não F. Onde que eu tenho um D? Eu tenho aqui. Só que ele está com uma dupla negação. Bom, a gente consegue se livrar da dupla negação, ela não é um problema, né? A gente tem uma regra para fazer isso. Mas ele está em conjunção com não E. Bom, isso também não é um problema, porque a gente tem uma regra chamada separação, que permite obter o não D sozinho, e depois aplica a dupla negação para obter só o D. E usar no modus ponens para tirar o não F, que é o nosso beta. Daí a gente faz a conjunção desse não F com a linha 3, né? Eu vejo que eu vou usar a linha 3 para obter o não F sozinho e também vou usar ela inteira, né, a fórmula inteira da linha 3, para obter aquela fórmula final lá. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. 5. Veja que na linha 1 eu tenho um não A. Eu quero esse não A para fazer silogismo disjuntivo na linha 2. Tá? Para anular com esse A e obter essa fórmula aqui sozinho, para trabalhar nela sozinho. Para tirar esse não A, eu preciso, por modus ponens, ter esse antecedente. E eu tenho ele, né? Tudo isso aqui é um alfa que implica esse beta. Onde que eu vou achar esse alfa para tirar por modus ponens? Ele está aqui, ó, já dado. Então eu posso obter já direto, entre as linhas 1 e 4, por modus ponens, o não alfa. Desculpa, o não A, né? Então eu tenho um antecedente que está na linha 4 dessa condicional. E eu posso tirar então o não A já como resultado. O que eu vou fazer com esse não A? Vou anular ele com esse outro A aqui da linha 2, tá? Para obter essa segunda fórmula por silogismo disjuntivo. Tá? Então, entre as linhas 5 e linha 2, silogismo disjuntivo vai me dar não D e não E. Eu quero o quê? Quero esse antecedente aqui, que é o D. Então eu quero isolar esse não D primeiro, e eu consigo fazer isso por separação. Não D por separação na linha 6. Na dúvida, só pega a nossa lista de regras e você vai ver todas essas regras que eu estou mencionando lá, como elas estão sendo aplicadas caso a caso. Obtive o não D. Eu quero o D sozinho, então eu vou tirar o D sozinho aplicando dupla negação na linha 7. Ok, agora eu vou tirar meu não F, né? Então eu vou obter o não F que eu queria desde o começo, que é o nosso beta aqui, por modus ponens entre 8 e 3. Não é? Isso aqui é como se fosse meu alfa, né? E aqui nós temos um alfa que implica um beta, que é o não F. Então eu obtive o meu beta, né? O não F ali sozinho. Então agora eu já tenho o meu beta, né? Lá no começo a gente já tinha dito, tem o meu alfa. Tá aqui o alfa, né? Já foi me dado, é uma das premissas. Eu só precisava conseguir o beta para fazer a conjunção entre eles.
eu obtive o beta. Então agora na linha 10 eu vou fazer isso, porque me é lícito, né? D implica não F, só estou repetindo a fórmula da linha 3, que já estava dada. E vou fazer a conjunção com o meu beta, que eu estava buscando, não F. Né? Então eu apliquei conjunção entre as linhas 9 e a linha 3. Fechou. Agora é esse aqui, a letra I. Eu tenho um não E, é o que eu quero obter. Tá, primeiro vamos isolar as premissas. São 1, 2, 3 premissas. Premissa 1, 2 e 3. Isola-se as premissas, B e C. B implica C e D. E E, que tira D, é a minha outra premissa. 3 premissas. O que eu vou fazer com isso? Eu quero um não E. Eu tenho um não E aqui em alguma premissa? Não. Mas vou poder obter o não E por modos tollens, né? Então eu preciso fazer a negação desse E, que está numa condicional. Ele é o antecedente. Para fazer isso eu tenho que aplicar no modus tollens. Ou seja, eu tenho que achar um não D. Se eu achar um não D, por modus tollens, posso tirar não E. Eu não tenho nenhum não D aqui, mas tem um D aqui sozinho. Quem sabe eu consiga fazer alguma coisa com ele. Mas preciso primeiro tirar essa fórmula inteira sozinha, por modus ponens, se eu tivesse B aqui, né? E eu tenho um B aqui, que está numa conjunção. Opa, quer dizer que eu posso separar. E a primeira coisa que eu vou fazer, vou obter B a partir da linha 1 por separação. É uma conjunção, posso separar, escolher qualquer uma das duas fórmulas e levar comigo. 5. Obtive o B. Por que eu quero esse B? Para fazer modus ponens aqui, né? Tem um alfa aqui, um beta aqui. Acabei de obter meu alfa. Posso tirar, então, toda essa fórmula aqui, não C e D, por modus ponens, entre as linhas 2 e 4. Tá, e agora? Quero ver eu tirar esse não D daí. Né? Quero não D para fazer modus tollens nessa fórmula aqui. Bom, é só aplicar De Morgan, né? Então a gente viu que De Morgan é essa regra aqui, né? Que eu posso passar de uma fórmula desse tipo para uma fórmula desse tipo, ou da negação da disjunção para a conjunção das negações. Então é aqui que a gente tem. A gente tem a negação de uma disjunção. Tem aqui? Tem. A negação de uma disjunção. Então aqui é como se o meu C fosse meu alfa e o D como beta. É uma disjunção e eles estão numa negação. Aqui eu tenho essa regra que me permite passar da negação dessa disjunção para a conjunção das negações, né? Então eu vou fazer isso. Passando para a conjunção das negações. A regra me permite, né? Essa regra aqui que eu acabei de aplicar, do lado direito. Obtive isso por De Morgan na linha 5. Linha 7. Eu quero não D. Opa, já consegui um não D. Agora preciso dele sozinho. Coisa mais fácil do mundo, por quê? Porque é uma conjunção. Conjunção me permite fazer o quê? Separação. Então eu vou obter um não D por separação na linha 6. Agora eu tenho a negação do meu consequente. Então eu vou poder obter a negação do antecedente por modus tollens, né? Aqui. Alfa que implica beta, se eu tenho a negação do beta, então eu tiro a negação do alfa. E que implica D, se eu tenho a negação do D, tiro a implicação do E. Eu digo, tiro a negação do E. Modus tollens. Então na linha 8, eu vou obter não E por modus tollens entre as linhas 7
e a linha 3. Fechou.